sejam bem-vindos. Esse é o Sex Relâmpago. Dá aquela baixada na luz, pega aquele vinhozinho seu que tá bem lá, já preparadinho. Pega seu namorado, seu marido, sua esposa, sua namorada, seu ficante, sua ficante, seu crush, a sua crush e fique bem-vindo. Seja bem-vindo ao Sex Relâmpago, ao mundo sexual da Rede Relâmpago. Comece a ficar leve, porque hoje a gente tem a estreia da psicoterapeuta Daiana dos Santos. Você sabe que o Sex Relâmpago ele é feito a quatro mãos, né? Aqui tem o jornalista Vitor Corso e de 15 em 15 dias esse programa é apresentado por uma sexóloga diferente. Hoje nós temos a Daiana dos Santos. Ela é ela não é aquela ginasta não, viu gente? A Daiana dos Santos, ela faz psicologia clínica e sexologia. Ela vai falar pra gente sobre um bocado de assuntos aqui. E esse programa, o Sex Relâmpago, ele é para desmistificar, para poder deixar você muito mais antenada na sua vida sexual. Ou antenada na sua vida sexual. Com o seu parceiro, com a sua parceira, enfim. A gente traz aqui uma forma de educar as pessoas em relação ao sexo. Seja bem-vindo. Nós estamos aqui com a Denise Monteiro Corso, minha esposa. Beijo. Mailane Dantas, muito obrigado pela presença também. O Dani Potti, obrigado, muito obrigado. Essa é a Rede Relâmpago e nós estamos aqui com um programa de educação sexual. Chama a galera pra cá, chama a galera pra cá. Esse é o Sex Relâmpago. Enquanto a Daiana não aparece, eu vou colocar aqui, ó, direitinho aqui, fixado, Sex Relâmpago com Daiana dos Santos. Pessoal, a gente até sabe legal fazer, né, falar sobre alguns assuntos sexuais, mas tem que ter, claro, a profissional, a moça que estuda tudo isso para poder dar pra gente aquelas informações assim mais, vamos dizer, mais apuradas do assunto, né? Vamos até ver se ela chegou aqui, vamos lá. Não, até agora não. Ela tá chegando já. Então, por isso a parceria, né? A gente começou esse programa há 30 dias atrás com a Érica dos Santos. Érica de Paula. Ela é sexóloga, é sensacional, é muito, muito legal, muito vibrante, tem um bocado de seguidores e ela fala mesmo naturalmente sobre sexo. Há 15 dias atrás a gente teve a Juliana Thaisa. O foco dela ela é doula, de parto humanizado, e também ela faz sexo tântrico. Especialista em sexo tântrico. Então ela também veio aqui na live, falou com a gente, deu várias dicas sobre sexo tântrico, enfim, foi uma coisa bem focada nisso. E hoje a gente tem a Daiana dos Santos, que eu estou aguardando aqui entrar na live. A gente vai falar sobre resposta sexual, está na pauta hoje, resposta sexual, diferença de gêneros. Olá, Bruna Silva, seja bem-vinda. Hermanti Sostompouco. Obrigado pela presença, Hermanti. Vamos falar de resposta sexual, diferença de gêneros, né? Diferença dos gêneros para sentir sentimento de sexo e orgasmos. Hoje o tema é orgasmos também. Olha que bacana. Vamos falar um pouquinho também. Porque é o seguinte, cada pessoa e cada sexo, né, masculino e feminino, ele tem a sua maneira de sentir, né, o sexo. Então, tem mulheres que precisam mais de preliminares, tem outras mulheres que não precisam, enfim. Olá, Els8905, fique ligado aqui, Sex Relâmpago com a Daiana dos Santos. Estamos só aguardando ela entrar aqui na live para a gente começar a papear sobre esses temas. Resposta sexual, que parece que cada pessoa tem a sua resposta, cada gênero tem sua resposta. Ela vai falar também sobre diferença de gêneros, né? O homem e a mulher, da forma como eles sentem, né? Através do sexo, que a gente pensa que é uma coisa simples, fácil, não é. E orgasmos, os tipos diferentes de orgasmo que cada pessoa pode sentir. É muito legal, viu? Um bate-papo muito bacana. Estamos aguardando aqui a Daiana dos Santos. Ela atrasou aqui um pouquinho, mas já deve estar entrando aqui com a gente. Bom, vamos falar um pouquinho também da Rede Relâmpago. Muito obrigado por vocês estarem por aqui. A Rede Relâmpago é como se fosse
como se fosse não, eu vou repetir o Caio Alex do SBT, é uma emissora de televisão. Olha lá, olha a Dayana dos Santos, acabou de entrar aqui, vamos lá, vamos convidar ela para esse... Relâmpago, ela é para você se educar, para você ter dicas culturais, música, entrevista com profissões e, olha, vai vir aí um mini show, música profissionais, vem aí para você. Vamos aguardar aqui a Dayana dos Santos, ela está entrando na nossa live, daqui a pouquinho tapete vermelho para essa sensacional sexóloga. Anne Pokvic, beijo, obrigado pela presença. Giovanni Coutinho, beijo também, obrigado pela presença. Daqui a pouquinho a Dayana aí, ó. Já mandei o convite, Dayana, aceita aí. Tá rodando, tá rodando. Hoje a pauta é resposta sexual para os gêneros. Tem diferença. Diferença de gênero também, na hora do sexo, como é que cada gênero se comporta. E orgasmos, os mais diferentes tipos de orgasmos, você vai saber agora. A Dayana deu um probleminha aqui com o convite. Vamos lá, vou mandar de novo, Dayana, vamos lá. Dayana dos Santos, que não é a ginasta, gente. Não é a ginasta. Essa é sexóloga. Carlinha Min, beijo. Obrigado pela presença aqui no Sex Relâmpago de hoje. A Dayana dos Santos, ela é psicoterapeuta, ela faz psicologia clínica e sexologia. Ela vai trazer para a gente todas as informações sexuais aí, educação sexual na veia. Ela é uma das parceiras desse programa, que tem ainda a Érica de Paula e a Juliana Thaísa. Elas vão alternando, tá, gente? De 15 em 15 dias, esse programa é exibido às sextas-feiras, às 22 horas. E aí, beijo, querida! De 15 em 15 dias, esse programa é exibido. E elas vão alternando. A próxima vai ser a Érica, de novo. Depois vem a Dayana, a Juliana, e depois vem a Dayana. Dayana dos Santos, vamos ver. E até agora, eu mandei já o convite para ela, mas ela não está conseguindo. Dayana, faz o seguinte, sai e volta. De repente pode dar esse resultado. Pode dar bom. Ou então você me manda o convite. Se você quiser também, você pode me mandar o convite também. Tá bom? Estamos aguardando aqui a Dayana dos Santos. Ela está na live. Né? E tal. Isso, ela saiu e voltou. Ela saiu da live e aí daqui a pouquinho ela volta para poder começar o programa comigo. Hoje, temas maravilhosos, gente. Resposta sexual, conforme o gênero, homem e mulher, cada um tem a sua resposta sexual, precisa ser respeitada. Oi, Cadu, seja bem-vindo. Cassiulene também está aí. O Guilherme também está por aí. Valeu. Obrigado pela presença. Bruno Silva. Vamos ficando aí na arquibancada, pessoal, que a Dayana dos Santos deu um probleminha com ela, para ela poder entrar. Eu mandei o convite para ela e ela aceitou, mas rodou, ela não conseguiu entrar. Mas fiquem aí e vão chamando o pessoal, porque hoje tem temas legais. Olha só, resposta sexual para os gêneros, diferença de gêneros. Olha a Dayana aí, a Dayana está aqui. Vamos lá, vou mandar de novo o convite aqui para a Dayana. Pronto, mandei, Dayana, aceita aí. Aceita o... Opa, aceitou. Agora vai. Olha ela aí. Olá, Vitor. Boa noite. Como vai? Seja bem-vinda ao Sexo Relâmpago. Seja bem-vinda. Obrigada. Desculpa o pequeno atraso. Parece que quando a gente vai entrar dá tudo errado. É a internet que falha, é o celular que fica sem som. Normal, minha filha. Olha só, vou te falar um negócio. Na segunda-feira eu tive uma live, não deu nada, nenhum problema com a internet. Na terça também nada. Na de quarta, foi uma coisa louca que aconteceu, que ficou rodando e ninguém se entendia com nada. Eu não via a menina e ela não me via. A gente só se ouvia. Mas ficou muito bacana. Aí hoje... Que bom que deu certo. Foi a live de hoje. Hoje teve uma entrevista antes agora. E correu tudo bem. E com você também está maravilhosamente bem. Você está onde? Está em qual cidade? Você está falando de São Paulo, é isso? Isso, eu moro no bairro do Ipiranga, capital. É que aqui choveu e aí deu uma abalada na conexão. Normal. Você mora aí nas margens do Ipiranga, onde gritaram a independência, né? Independência ou morte.
Exato. Eu moro 3 ruas abaixo do Parque da Independência. Ah, legal, bacana. Bom lugar, hein? Ainda vou em São Paulo para poder conhecer ainda. É, E eu quero ir para o Rio. por favor, venha. Aqui no Rio tem muita coisa legal. Dayana, eu estava te apresentando, você faz psicologia clínica e sexologia, né? Conta um pouquinho de você, do seu trabalho, da sua formação. Quem é Dayana dos Santos? Bom, eu sou psicóloga, né, de formação, atuo na área clínica, com a psicologia clínica, sou especialista em terapia cognitiva comportamental, que é uma abordagem, né, da psicologia entre tantas outras que existem, a psicanálise, o humanismo e a TCC, né, que é uma forma de enxergar dentro da psicologia. E aí, atualmente, eu estou fazendo uma outra pós em terapia sexual, que é uma demanda muito recorrente no consultório. Então, decidi me especializar, né, para ter um preparo melhor para atender alguns casos específicos da sexualidade humana. E aí eu fiz recentemente esse Instagram, né, sobre sexualidade, com o intuito de descomplicar mesmo, porque ainda existem muitos mitos, muitos tabus, muita desinformação, né, Vitor? Pois é, e a gente formou esse programa aqui, o Sexo Relâmpago, com as 3 parceiras, justamente para poder tirar esses mitos, esses tabus da cabeça das pessoas. Né? É muito fácil, Sim. é muito simples o sexo, o ato sexual, ele é muito fácil, muito simples, desde que você tenha respeito com o parceiro, respeito com os Com limites certeza. do parceiro e possa ler, fazer a leitura do corpo do parceiro. Vai ficar muito melhor quando você começa a saber o que acontece no corpo do parceiro em cada toque sexual. E hoje a Dayana, ela falou que a gente vai falar sobre resposta sexual, sobre diferença de gêneros, cada gênero tem a sua maneira de sentir e como tocar, e orgasmos. Bom, Dayana, Sim. resposta sexual. O que seria a resposta sexual? Seria, por exemplo, ao que o homem ou a mulher responde ao estímulo, alguma coisa referente a isso? Desmistifica para a gente. Resposta sexual, Vitor, são as etapas do sexo. É o processo que cada pessoa tem, né, durante o sexo. Então, é dividido em 4 fases. A primeira fase é a do desejo, a gente vai falar um pouco mais. A segunda fase é da excitação, a terceira orgasmo e a resolução, né? Então, não é incomum as pessoas acreditarem que sexo é só o homem ficar com o pênis ereto e aí vamos ver, né? Mas não é assim que funciona. Precisa todo um preparo antes. Então, resposta sexual nada mais é do que essas 4 fases. Então, é como o corpo reage. 4 fases. A do desejo, que vai ali no beijo, no toque e tal, com roupa ainda, de repente e tal, aquilo tudo. E aí, depois, a segunda fase, qual é mesmo que você falou? Excitação. Excitação, que aí depois, é claro, do toque, você fica excitado e tal, e a coisa vai começando a fluir, aquilo vai começando a ficar legal. E aí vem o ato sexual, o que corrobora ao orgasmo, o que vem o orgasmo. Sim. E logo depois a resolução. A resolução seria aquele momento, acabou, vai embora, vai tomar banho, vai... Não, calma, né? Calma, espera um pouquinho. Espera o corpo voltar. É mais ou menos o que a Juliana falou em relação ao Tantra, né? O Tantra é tão intenso que ela falou que, tipo assim, que você dá aquele apagão e calma, para voltar a respiração, voltar o batimento cardíaco, porque senão você cai no chão. Sim, sim. Vitor, por que eu comentei, por que eu dei esse exemplo, né, de muitos homens pensarem que é só ficar com o pênis ereto e aí a mulher já está preparada para o sexo? Porque isso é uma coisa, acho que é importante a gente falar um pouco da história, né, da sexualidade. Lá antigamente, hoje em dia as coisas têm melhorado, né, ainda existe o machismo, mas comparado com antigamente, felizmente já estamos avançando, né? Mas antigamente havia uma desvantagem muito grande entre os homens e as mulheres.
a mulher, ela tinha a função, o papel social da mulher era apenas reprodutivo, né? Ela era feita ali, o sexo era feito só para ter filhos, no caso das mulheres. E o prazer sexual era só para os homens, então as mulheres tinham que servir esses homens, fazer tudo para agradar os homens, e aí não tinha a oportunidade de se conhecer, muitas nem sabiam o que era um orgasmo. Isso, infelizmente, ainda existe na atualidade, né? Tem muitas mulheres que não sabe se já teve um orgasmo porque nem conhece o que é, né? Não tem essa educação. E a desigualdade era tão grande, Vitor, que, por exemplo, na Roma Antiga, a mulher que cometia o adultério, ela era colocada em praça pública, as pessoas ali zombavam dessa mulher, faziam o que queriam com essa mulher, e o adultério era punido com pena de morte. Essas mulheres eram jogadas para as feras, em praça pública, enquanto que para os homens não acontecia nada, era permitido, desde que ele não tivesse uma parceira fixa. Então, socialmente, o prazer da mulher ele foi sendo construído de uma forma errada, né? Então, a gente às vezes ainda vê na educação sexual de garotos e garotas, né, das crianças, que o menino é super estimulado e a menina não pode tentar assim, porque isso não é coisa de mulher, isso não pode, e o menino, nossa, vai, faz mesmo, chama de gostosa, pinta e borda, né, é muito estimulado. Pois é uma coisa, é machista isso, né, inclusive, é uma coisa machista. Com certeza. Pessoal, isso aí vem da idade da pedra. E a gente usa isso em 2020. Não é possível, né? Não é possível. Mas eu fiquei curioso agora. A mulher, então, que era adúltera, ela era posta em praça pública, ela era pisoteada, batiam nela, depois era comida de leões, vamos dizer assim, né? Exato. Estava ali tipo um coliseu lá, vai comer ali e devorar. E o homem não. O homem é ao contrário, por exemplo. O homem tinha que ter muitas mulheres. Sim, desde que ele só não podia ter uma parceira fixa, mas ele podia ter relações extras conjugais. Então ele não podia. Sim, fixa. Por exemplo, ele tinha esposa, e aí se ele quisesse ter outras relações, tinham que ser com mulheres diversas, não poderia ter uma amante fixa. Entende? Muita desigualdade, né? Desde antigamente. Aí isso vem se perpetuando até hoje. Eu ouço muitos relatos no consultório de mulheres que se queixam, e isso é uma coisa aprendida, né? Eu acho que é importante essa nossa live para os homens também irem aprendendo como é que é o universo feminino. Nós não estamos aqui para criticá-los, né? Pelo contrário, estamos aqui para orientar, né? Porque muitas coisas também foi socialmente aprendida, então é importante que tenham pessoas como eu, como você, como a Érica, a Juliana, enfim, entre tantas outras, que vá ensinando. Então eu ouço muitos relatos de mulheres que se queixam, por exemplo, de que o homem tem o coito ali, a penetração, e não se importa com o prazer dela, já chega a ejaculação e sai fora, deixa ela ali a ver navios, sabe? Existe ainda muito essa questão de que a mulher é um objeto sexual, foi feita só para dar o prazer para o homem. E não é assim que funciona, né? A gente sabe que o desejo e o prazer sexual é merecimento dos dois, né? Do homem e da mulher. E olha aqui, conversando muito com vocês, né? Depois do Sexo Relâmpago, a gente conversa muito sobre pauta, gente. E eu vi que todas as três, né, são as mais próximas de sexologia que eu converso. E todas as três têm o mesmo pensamento em relação a filmes pornô. E aí eu comecei... Olha como é que é importante a gente conversar, né? O jeito como a gente está fazendo aqui agora, estamos conversando com vocês. Eu comecei a ver os filmes pornô da maneira como elas contavam, que realmente são coisas machistas. E que a gente não deve fazer. É o que a gente não deve fazer. Nos filmes pornô, realmente elas têm razão. Você tem lá o cara que simplesmente vai lá, bota a pessoa lá na posição que quiser, a mulher na posição que quiser, e começa a sua vagabunda,
sua aqui ali tá tapa e tal, tudo mais, beleza. Tem mulher que gosta. E tem mulher que Sim. não. A maioria não vai gostar desse carinho, vamos dizer assim, pega, né? Tem algumas mulheres que, pô, um tapa aqui, um homem daquele. E outra coisa, os homens realmente eles têm um biotipo que, caramba, o cara é grandão, o cara é fortão, o cara tem que ter um pênis muito grande, né? Você não vê ator pornô com pênis pequeno, você vê ator pornô com pênis grande. Você vê as mulheres sempre É muito performático, né? Pois é, as Existe mulheres, ali uma coisa aí muito realista. as mulheres com silicones enormes, sempre magras, sempre ali com a bunda grande. Gente, isso é irreal, realmente. Depois que eu comecei a conversar com elas, a gente bota a cabeça para pensar. Isso é para pensar mesmo, né? É uma coisa muito machista. E outra, ali só o homem goza. Você não vê Sim. ali a participação da mulher e ser agraciada com o gozo. Você não vê isso. Sim. O homem. Isso é muito real. É muito real e triste, né? Porque acaba educando errado as pessoas. Os filmes pornôs acaba acarretando em várias disfunções também, em várias crenças irrealistas, porque existe a comparação, né? Muitas pessoas acabam se comparando com aquela performance que é tudo um teatro, né? Na vida real, não necessariamente as coisas acontecem daquela forma. E aí é importante que a gente vá falando, né? Mas então eu queria dar essa introdução, né, para falar um pouco sobre a primeira fase, que é o desejo, né? Eu quis falar porque realmente muitas pessoas acham que é só chegar lá e colocar, enfim, o pênis, mas não. Precisa ter o desejo, né? Para que haja a excitação, tem que ter o desejo, que começa ali com os pensamentos, com as fantasias, né? É um estado e um sentimento motivador que é ativado por questões internas e externas, né? Começa ali naquela mensagem que de repente o parceiro ou a parceira mandam para o outro, uma mensagem mais apimentada. O desejo trata-se ali da vontade, né, de iniciar ali uma relação sexual. E aí, em seguida, vem a excitação. O desejo, então, tem a ver com a cognição, né, com os pensamentos. E aí, caso isso seja estimulado, passa-se para a segunda fase, que é a da excitação. Essa fase ocorre ali a vascularização dos órgãos genitais, né? Então, essa é uma fase fisiológica, vamos dizer assim, né? São sensações fisiológicas propriamente ditas. Então, nessa fase ocorre, por exemplo, nas mulheres, a lubrificação, o aumento ali do volume do clítoris, o seio ele aumenta de volume também, ocorre aí a ereção, no caso dos homens, né? Então, ambas as fases são importantes para que a pessoa consiga chegar ao orgasmo. Então, é um processo. Não dá para cobrar, existe muita cobrança, né, hoje, de chegar ao orgasmo. Muitas pessoas acabam ficando frustradas por não conseguirem, por exemplo, chegar ao orgasmo. E, de repente, por que não consegue? Porque não consegue focar nas sensações, né? Por exemplo, nas sensações fisiológicas, naquela coisa boa, naquela sensação prazerosa. Fica focando só no desempenho, né? Na performance. Parece que a única coisa que importa no sexo é o orgasmo, mas não, né? As outras fases são importantíssimas também. E existe uma diferença, né, de orgasmo e ejaculação, que é muito confundida. E aí se alguém quiser fazer alguma pergunta, podem ficar à vontade, né, Vitor? Sintam-se em casa. Quem quiser fazer alguma... Eu esqueci de falar isso, desculpa. O papo tá tão legal. Olha, o pessoal que quiser fazer alguma pergunta, pode fazer a pergunta por aqui, pelos comentários, ou usar essa caixinha aí, ó. Tem uma caixinha de perguntas, que só aparece aqui, para mim, aqui no caso. Eu faço a pergunta, eu posso ler, mas não falo quem falou. Se caso tiver alguma vergonha, alguma coisa, não é para ter vergonha, né? Porque a gente está falando aqui sobre coisas do corpo humano. Mas fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade.
Daiana, você estava falando, inclusive, sobre essa segunda parte, né, que seria a da excitação. Caso não houve excitação, você pode voltar à primeira fase, que é a do desejo, para poder saber que tem alguma coisa aqui na primeira fase que não foi mal, não terminou, não é isso? Pode ser isso? Sim, sim, com certeza. De repente, essa mulher ou esse homem não foram tão estimulados, não houve ali enfim, uma preliminar, de repente, né? Não houve ali algo a mais para que a pessoa tenha, de fato, a excitação. E aí é muito confundido, Vitor. Por exemplo, às vezes as pessoas acham que tem uma disfunção, né, do orgasmo, que é a anorgasmia, quando, na verdade, o que ela tem é uma disfunção do desejo. Ou, às vezes, essa disfunção do desejo não é necessariamente uma disfunção do desejo, mas é exclusivo daquela pessoa. É algo relacionado ao parceiro. Justamente por não ter esses estímulos, né? É uma coisa que precisa ser cuidada. Tem uma sexóloga que eu gosto muito, ela fez pós-graduação comigo, ela é uma querida, é a Paula Napolitano. Ela sempre fala, né, como é que tá o seu copo do desejo? E é justamente isso, a gente precisa manter cheio o copo do desejo, porque na nossa vida acontecem tantas coisas que a gente faz ali no automático que a gente acaba muitas vezes tendendo a descuidar dessa parte. Verdade, né? verdade. Tocou bem no assunto. Às vezes a pessoa pode ter tido um dia horroroso, horrível. E aí que ela vai precisar mesmo, gente, que a primeira parte lá seja muito bem feita, porque se ela for direto para a segunda e eu quero, alguma coisa vai ficar ruim para alguma parte. Ou para o homem, Exato. ou para o parceiro e parceiro, ou parceira e parceira. Alguma coisa vai ficar ruim. A gente tem que estar com a cabeça boa, preparar tudo. A tal das preliminares, que a Daiana acabou de falar agora, são muito importantes para isso. Às vezes as preliminares não precisa ser toque, não, gente. É uma conversa. Você pode ficar conversando, e aquilo ali vai trazendo um clima legal, né? Você coloca uma boa música. Você falou uma coisa muito importante. Né? Você tocou num ponto importante. Existe uma diferença, né, entre os homens e as mulheres, que é algo que o senso comum fala muito, mas existe aí um fundo de razão, que as mulheres, que os homens são mais visuais, né, e as mulheres, enfim, elas têm uma estimulação sexual não necessariamente genital, então tem a ver ali com o quanto ela se sente amada, com o quanto ela se sente íntima do parceiro ou da parceira, do quanto ela se sente pertencente ali àquele relacionamento, quanto ela se sente... Tem a ver com a intimidade, né? Então, existe essa diferença de fato. Então, precisa cuidar disso, né? Não dá para chegar já e muito afoito pro coito propriamente dito, até porque o sexo não é só penetração, é um outro tabu, né? Como a gente vive numa sociedade ainda muito falocêntrica, que o pênis é o todo-poderoso, não menosprezando o pênis de vocês, tá, pessoal? Não tenho nada contra os pênis, mas a gente vive, né, numa sociedade onde o pênis é visto assim como sendo muito poderoso. Então, os homens, inclusive alguns homens não gostam, por exemplo, quando a mulher tem um orgasmo que o estímulo não foi vaginal. Sei lá, um orgasmo clitoriano, um orgasmo ali pelo toque nos seios. Alguns homens se sentem inferiorizados, porque não estão... porque não é... na cabeça dele, eles não tiveram uma participação nesse processo, né? E isso é complicado, porque orgasmo é orgasmo, né? Pois é. Como se, não importa o... Nossa, eu não importa o estímulo. Eu não usei o pênis e ela teve um orgasmo, mas como? Deve estar pensando em outro. Deve estar acontecendo alguma coisa comigo? Não é possível. Aí fica olhando, meu Deus, será que não está desse jeito que ela quer, que ela gosta? Não é, nada a ver isso. Gente, Exato. Vários tabus, é muita coisa que precisa ser desmistificado na sociedade,
que não é não é uma coisa do outro mundo. Foi como você falou, o pênis é o todo-poderoso. Pelo amor de Deus, é um instrumento ali que você tem dentro do seu corpo que para poder fazer e tal, tudo mais, mas ele não é tudo. Ele não é tudo. Exato. A mulher... Existem outras coisas que são tão boas quanto, né? Dá para fazer sexo oral, dá para usar os dedos, dá para fazer tanta coisa, né? Claro, claro. E outra, a mulher, me desculpem os homens, eu me incluo nisso, eu sou homem também, a mulher tem tanta coisa que dá orgasmo, que faz ela sentir orgasmo nela, que você nem imagina. Sim. Nem imagina. O clítoris é um deles, né, Vitor? 8.000 terminações nervosas. É uma coisa que é tão menosprezada, né? Que parece ali ser tão pequenininha, mas aquele tamanho também não é o real, né? O que fica na parte externa da vagina. Eu acho que eu vi uma live sua com a Érica que ela comentou um pouco, que o clítoris, ele chega a medir até 12 centímetros, mais ou menos, né? Nossa, ela tem a gente acha que é só aquele meio centímetro e é uma coisa... Pois é, ela tem um de crochê, que ela mostra sempre. E ela mostrou, gente, prazer, esse é o clítoris. Meu Deus! Só esse pedacinho aqui fica para fora. E olha, quanta coisa que a gente aprende, né? Eu realmente eu sabia que não era só aquilo, tinha mais terminações. Eu não sabia que era aquele formato que ela colocou. Muito legal, a gente aprende muita coisa. Daiana, aí tem a parte da segunda parte, não é isso? Que é do teve desejo, depois a parte que tem a ver com a fisiologia mesmo, o popular, o sentimento. Pode continuar, vai lá. Sim. E aí, falando um pouco do orgasmo, né? O que seria o orgasmo? Muitas pessoas acham que o orgasmo é aquele líquido que sai, né? Parecido com o do homem. Isso é a ejaculação, né? As duas coisas são distintas. O orgasmo se refere à sensação. Então, aqui a excitação ela fica cada vez mais intensa. Percebe que é um elevando o outro, né? Começa pelo desejo, a excitação. Essa excitação vai ficando cada vez maior conforme a estimulação ali, e aí provoca ondas de prazer muito intensas, e aí as pessoas tendem a chegar ao pico máximo do prazer. E nos filmes pornôs, na indústria pornográfica, isso também é muito performático, né? As pessoas acham que o orgasmo, nossa, a gente vai dar estrelinha, vai... Calma, né? Muita calma nessa hora. É um pico máximo de prazer, mas não é algo assim de outro mundo. E não dura horas. É coisa de segundos ali. Dura cerca de 4 a 12 segundos, mais ou menos. É uma coisa muito rápida. E é diferente, né? Na mulher, por exemplo, não é muito comum as mulheres terem a ejaculação, que é aquele líquido. E aí, muitas mulheres pensam que nunca tiveram orgasmo, nunca chegaram ao orgasmo porque não vê aquele líquido saindo. E aí o quanto que essas mulheres não têm informação, né? Porque o que produz esse líquido são as glândulas de Skene. E não necessariamente, não sei se você já ouviu falar do squirting, que é aquele jato que sai, que inclusive tem também nos filmes, né? Nos pornôs. Não é muito comum de ter. Então, não necessariamente as mulheres vão ter isso. E quando tem, acaba se misturando com outras secreções vaginais também. E é uma quantidade, não é uma quantidade considerável, grande. É uma quantidade pequena, média. E por se misturar com outras secreções que saem, né, da vagina durante o sexo, acaba passando ali desapercebido. É diferente da ejaculação do homem, né? Que sai aquele jato que tem o sêmen. Então, são coisas distintas. Entendi. E na mulher, esse squirting, né? Algumas pessoas falam, nossa, parece xixi mesmo, que sai assim, pá! Mas não é. Aquilo ali, algumas mulheres só que tem, devido a uma glândula. Sim. Essa glândula é produzido. É mesmo? Exato. É produzida pela glândula de Skene. E nem todas as mulheres produzem, né? Nem todas as mulheres têm. E
é confundido com o xixi porque fica próximo da região da bexiga, né? Então, não é urina, mas pode ser que contenha um pouquinho de urina por estar muito próximo da bexiga, mas não é urina, é a ejaculação mesmo. E no caso dos homens, também tem diferença, né? É possível, por exemplo, o homem ejacular, né? Expelir ali o líquido sem chegar ao orgasmo, e é possível o contrário também. Então, às vezes o homem ejacula e acha que chegou ao orgasmo. Não, ele só, como, né, diz o senso comum, ele só gozou. Não necessariamente ele teve um orgasmo, que é o clímax, né, que é o pico máximo ali do prazer. Então, por exemplo, isso é muito... Os homens ficam muito, por exemplo, muito tristes, muito envergonhados, ansiosos, quando não conseguem ejacular numa relação, né, sexual, porque acham que necessariamente tem que finalizar ali o ato sexual com a ejaculação. Mas, por exemplo, os homens que fazem a remoção da próstata não ejaculam mais, né? Porque a próstata é o órgão responsável pelo líquido, pelo sêmen, né? Então, é possível que esses homens continuem sentindo prazer, continuem tendo orgasmos, e aí nós chamamos de orgasmo seco, né? Quando o homem tem o orgasmo, mas não tem a ejaculação. Então, são informações que às vezes as pessoas não têm. E aí ficam se pressionando e muitas pessoas acabam até tendo disfunções, né, por conta disso. E até mesmo transtornos psicológicos, né, crise de ansiedade, sintomas depressivos, por essa pressão tão grande de uma coisa que não necessariamente tem que ser dessa forma, né? A sexualidade é plural, ela não é singular, não é só uma coisa. Ela se manifesta de diversas formas. E justamente por não conhecer o próprio corpo, viu? O qual você pode conhecer através da masturbação, no qual, por exemplo, orgasmo seco. Tem muita gente que faz o autoconhecimento do seu corpo e você sabe que você pode sentir muito prazer como se fosse um orgasmo, e é um orgasmo, né? Só que seco. Você não ejacula. Sim. Como a Dayana colocou muito bem. Assim como as mulheres também. Aliás, não precisa do squirting, pessoal. Não precisa daquele jato que você vê lá no filme pornô, que a mulher faz. Não, aquilo ali é coisa que acontece porque tem uma glândula. A glândula, né, quando ela é estimulada, ela acontece aquilo. Mas não quer dizer que, não sei quem não fez aquilo, não gozei, não aconteceu, não isso, não aquilo, não. Até porque existem vários tipos de orgasmo, né? Até para o homem e para a mulher. Muito bacana a gente fazer essa troca de gêneros, né? É bacana. Na verdade, Vitor, o que existe são estimulações diferentes, né? O orgasmo é um só, e aí existem estimulações diferentes que vão propiciar o orgasmo. Então, assim, homens, né, não fiquem chateados se as mulheres tiverem orgasmo clitoriano, qualquer outro orgasmo por outra via que não seja o pênis, tá tudo bem, isso não é nada com vocês, tá tudo certo, né, não precisam ficar se sentindo mal. É verdade. Mas assim, meu Deus, ela não gozou, meu Deus, tem alguma coisa errada comigo. Outra coisa, tamanho não é documento também, né, Dayana? Nossa, não. Inclusive, o que conta mais é a largura e não o tamanho. Olha como as coisas são, né? Olha, aí que tá. A sociedade, nossa, um pênis enorme, o cara é muito macho, o cara consegue, ele consegue. Às vezes dói na vagina lá Exato. Dói, acaba virando o sexo uma coisa prazerosa, acaba virando dor. Com certeza. Foi agora. Não precisa, na verdade, não é o tamanho, e sim o diâmetro, como diz aí, ó, sexóloga. Isso, a espessura. Obrigado, Simone, pela dica aí, ó. É o diâmetro, a espessura, né, Dayana? Isso. Exato. Oi, Simone, ela é uma colega minha.
Que legal que ela tá aí. Boa noite. Boa noite a todos, na verdade, Quer né? mandar um beijo para alguém? Pode mandar, vai. O canal é seu. Meu marido, o Paulo, ele tá aqui me assistindo. Simone, eu não consegui acompanhar se tem mais alguém que veio pelo meu Insta, mas se tiver, um beijo para todos e para todos do Insta do Vitor também. Então é isso, eu tava me perdendo no termo. O termo correto é diâmetro mesmo. Ele conta mais do que o tamanho, na verdade, né? Porque a vagina, ela é uma coisa, né? O buraco, o canal vaginal, ele é pequeno, só que ele se molda conforme o diâmetro do pênis. Inclusive, pênis muito grande, como você bem falou, ele pode incomodar, né? Pode causar dor realmente. Então, tem uma frase, se eu não souber falar muito bem, vocês me perdoem. E você me ajuda se você conhecer esse ditado. Não importa o tamanho da varinha, o importante é a mágica que ela faz. Não tem uma... não tem uma frase assim? Tem sim. Realmente, é o que eu mais ouço. É importante a gente ler muito sobre educação sexual, principalmente quando profissionais, assim como a Dayana, a Érica, a Juliana, a própria Simone Mello que está aqui ajudando a gente, né, a mulher sentidora e tal. É bom a gente saber um pouco mais. Pega um livro, vai dar uma lidazinha, pega um artigo na internet, tenta achar isso e ser mais uma pessoa para desmistificar tudo que a sociedade acha que é correto, que é bom e tudo mais. Sabe por quê? Se a sociedade acha que uma coisa dessa, de tamanho, é documento, é uma coisa que é lei, é legal, o cara que tem um pênis pequeno, ele simplesmente fica baixo astral. Nossa, muito. Tem uma interferência muito grande na autoestima. Sim, a estima dele vai embora. Aí lá vem o lado psicológico do negócio. E aí a estima dele vai embora, ele acaba sendo um cara depressivo, um cara que de repente nem quer mais se relacionar com ninguém, e aí a vida não tem graça. E a vida tem graça, gente. Basta fazer de forma que não tudo. Inclusive, Vitor, pegando esse exemplo que você deu, esse homem que de repente tem o pênis, né, menor, ele pode inclusive desenvolver uma disfunção erétil, porque ele fica tão preocupado que não vai satisfazer a mulher, que não vai dar certo, ele já antecipa que vai ser um fracasso, um fiasco, e aí a ansiedade vai para onde? Lá para as alturas, né? Todos nós temos ansiedade, é uma emoção de sobrevivência, um instinto de sobrevivência. Então, de forma equilibrada, ela é muito boa, assim como todas as outras emoções. Só que no caso da disfunção, ela acaba aparecendo de forma muito acentuada, né? E aí provoca um nível de sofrimento grande nesse homem, porque ele se sente fracassado, né? Mas isso é uma crença que a sociedade reforça, né? Então é importante a gente falar. Homens com pênis pequeno ou pênis médio conseguem dar prazer tanto quanto os outros, né? Não tem essa de tamanho, realmente não é documento. O que importa é o talento, né? Claro, é a forma como você vai. Olha só umas coisas, olha só como é que não tem nada a ver. O clitóris fica logo ali na frente. Então você não precisa ter um pênis longo para poder penetrar na vagina para você conseguir dar prazer à mulher. Ponto. Esse é o primeiro ponto, logo básico. Já desmistifiquei. Você que tem pênis pequeno não precisa ficar, meu Deus do céu, como é que vai ser o sexo? Não. O clitóris fica ali na frente. Fica ali na frente. Exato. Liga do pênis. Olha isso. E o próprio ato de vai e vem, né, já meio que encosta ali o pênis no clítoris. Então já estimula a mulher. Outra coisa, eu falei errado, é clitóris ou clítoris? Acho que é clitóris. Às vezes a gente troca, mas acho que é clitóris, sim. Tem um acento, né? Eu não sei a pronúncia certa, mas os dois tá tudo certo. A Simone botou muito bem aqui, a sociedade é muito machista e cobra muito homem. Realmente, essa cobrança, é aquela conversa entre homens, que, poxa, você pegou fulana, pegou ciclana, e aí é o melhor homem do mundo. Gente, não é isso, não. Tem muita coisa por trás disso. Dayana... Sabe uma coisa que é muito comum?
Pode falar, desculpa. Não, eu ia falar, fica à vontade para abordar o que você quiser. É muito comum também, aí eu vou falar um pouco das mulheres, né? Cobrarem os homens e acharem e acabarem se sentindo mal, de repente, e isso prejudica até na autoestima dessas mulheres, cobrar que os homens sempre tenham o desejo, a vontade ali de transar, né? E isso é um mito, porque os homens não são máquinas. Eles têm o mesmo processo que nós mulheres, né? Desejo, excitação, orgasmo e resolução. Então, de repente, o homem não está num bom dia, de repente está muito cansado, estressado e não está no clima. E tudo bem, né? É só conversar e tá tudo certo. Não necessariamente isso tem relação com o gostar ou não das mulheres. Claro que se for algo recorrente, né? Tudo vai depender da frequência. Se esse homem, de fato, muitas vezes não tem vontade de ter o sexo, né, de fazer sexo, aí pode ser algo, né, alguma disfunção do desejo, algo do tipo. Mas tá tudo bem, às vezes, o homem não querer, né? E aí as mulheres também podem procurá-los, né? Porque isso, nós somos pessoas autônomas, né? Mulheres, a gente tem autonomia para buscar, porque a gente não pode depositar no outro a nossa saúde sexual, a nossa satisfação. Então a gente ou pode tentar, enfim, estimular o parceiro ou a parceira, né? Ou a gente pode se dar prazer, né? Existem os dedinhos, existem os brinquedos, dá para ser feliz sozinha também. Pois é, não é tabu, não é tabu, gente. É a maneira que você tem para poder conseguir prazer. Inclusive há brinquedos. Com essa pandemia, né, eu li que muita gente tem procurado sex shop para poder comprar algum tênis, não filmes, né, mais, né? Mas tipo aqueles masturbadores, aqueles os brinquedinhos eróticos, sim. Né, e tal, os brinquedinhos eróticos. O que você acha disso? Você apoia? Realmente, eu apoio, né? Que a pessoa precisa sentir prazer. Claro. Imagina com certeza. Não pode nem se aglomerar com quem não conhece. Exato. Sim, as pessoas que têm um relacionamento fixo, na pandemia até que, né, beleza, estão conseguindo manter a vida ativa, a vida sexual, mas os solteiros também precisam, então tá tudo bem recorrer aos brinquedos, recorrer às mãos, não tem problema nenhum, é super saudável. O que não seria saudável, Vitor, é se as pessoas só conseguissem sentir prazer com esse objeto, porque aí já pode ser uma parafilia, né, que é quando a pessoa não tem o desejo, a vontade, a excitação, enfim, pelo outro, e sim por um objeto. Quando esse desejo é direcionado exclusivamente para o objeto, aí pode se tornar um problema. Assim como a masturbação, né? A pessoa começar a se acostumar a se masturbar e na hora lá do vamos ver, não conseguir. Conseguir usar através da masturbação porque está acostumado. E aí chega lá na hora do ato sexual não conseguir. Daiana, eu não sei se está na tua pauta aí. A gente pode falar sobre pessoas demissexuais? Eu nem sei esse tema. Demissexuais. Sim, demissexuais são pessoas... a demissexualidade está dentro do espectro da assexualidade, né? Assexualidade são aquelas pessoas que não necessariamente... não gostam de sexo, não é algo que faz parte da vida delas. A gente está falando aqui bastante sobre resposta sexual, mas é importante lembrar que nem todo mundo gosta, ou gosta, mas isso não é o mais importante, porque dentro da sexualidade existe uma escala, né? Quanto mais para a parte cinza, mais assexual a pessoa é. Quanto mais para a parte branca, somos nós que somos sexuais. E aí tem o meio termo, enfim. E as pessoas demissexuais estão dentro desse espectro, mas são aquelas pessoas que só conseguem se relacionar com pessoas que ela tenha algum vínculo. Por exemplo, não existe para o demissexual
Eu sempre brinco, né, falando que eu acho o Carlinhos Brau maravilhoso. Eu acho ele muito estiloso. Então, assim, não existe olhar pro Carlinhos Brau e falar, nossa, que gato, que vontade de transar com ele, sem conhecer. Então, pro demissexual, ele pode até achar bonito, mas ele não vai sentir o desejo. A atração sexual não vai existir. Ela precisa ter um vínculo, conversar, ter alguma ligação afetiva com o Carlinhos Brau. E chega a ser uma pessoa sexual. Sim, as pessoas que são demissexuais, elas têm sexo, só que precisam de fato de ter esse contato, esse vínculo. Alguma coisa tem que acontecer para que ela possa pensar em ter sexo com a outra. Né? Não tipo assim, nossa, me atraiu, não sei o que, não. Isso aí é o sexual, normal. Agora, a pessoa demissexual, ela, não, é bonito. Aí depende do papo, depende da história, depende do e vai os dias, e ela, legal, eu acho que podemos. Acho que podemos tentar algo a mais, sim, exato. Não existe dar um beijo ali, sabe esses beijos de carnaval? Imagina, assim, para a pessoa que é demissexual, fica muito incomodado. Então existe sim. Não sei se eu consegui responder a pergunta da pessoa. É uma pergunta maravilhosa e vocês podem mandar as perguntas na caixinha de perguntas aqui, ó. Tá aqui. Essa vez de caixinha de pergunta. Não vou falar quem foi que mandou e tal, claro. Mas, tipo assim, você quiser mandar pelo comentário, pode mandar também. Mas a caixinha de perguntas está ali também para você poder participar, tá bom? Daiana, a gente olhou um pouquinho. Ainda tem mais um pouquinho dessas fases ainda? Você quer continuar? Tem a resolução, né? Que é a última. Resolução é quando a amígdala, que é uma região ali do cérebro responsável pelo comportamento sexual, ela começa a agir para que o corpo vá voltando ao estado basal, né? Então é quando ocorre ali o relaxamento, que não ocorre ali o aumento disso, o aumento daquilo, respiração fica mais elevada, coração dá uma disparada, a gente fica como se tivesse corrido uma maratona, né? E aí essa fase da resolução fica ofegante e tudo mais. E a fase da resolução é quando a gente vai depois do orgasmo, né? Não ocorre aquele... né? É isso. Dá sede, às vezes. Não entendi, desculpa. Dá sede? Dá sede, tu corre na cozinha, bebe água. Parece que você fez uma maratona. Pra hidratar, né? Precisa hidratar, né, Vitor? A Simone Mello está mandando aqui. Por que os homens têm dificuldade em aceitar os brinquedos eróticos? Deve ser alguma coisa referente lá atrás também, ou Daiane? Eu acredito que seja por essa questão da masculinidade, né? Como assim? O meu pênis já é o todo-poderoso. Não preciso de algo a mais. Acho que é uma dificuldade de aceitar que existem outras formas também que podem dar prazer, tanto para ele, porque existem, né, brinquedos para homens, quanto para as mulheres. Eu acho que o problema maior é aceitar os brinquedos eróticos para as parceiras, né? Imagina que minha esposa vai ter um pênis de borracha aqui. Como assim? Final do né? mundo. Então, eu acredito que seja algo cultural, né? Socialmente mesmo, passado de geração em geração, algo que fira ali os valores e na cabeça desses homens a masculinidade deles, né? Eu acredito que seja isso. A Simone está falando aqui, medo de ser trocado. Sim. Sim. Agora um treco de borracha lá vai fazer a minha função e aí vai precisar mais de mim e aí já era. Não é assim não, gente. Oh, meu Deus do céu. Pode até unir o útil ao agradável, né, Vitor? Pois é. Brincar e colocar na esposa ou na namorada ou na parceira casual, enfim. Pode aproveitar, gente. Tudo pode. O sexo pode... No sexo pode várias coisas, basta ter os combinados, né? Pois é. Exatamente. Basta combinar com o seu parceiro, com a sua parceira, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Entre quatro paredes, vocês querem e fica tudo certo. Pelo contrário, conhecer os prazeres aí, a Simone está falando também. Sim.
Nas suas postagens, a gente reservou aqui duas coisas que você colocou muito bem. O sexo começa na mente, que foi o que a gente falou aqui no nosso bate-papo. A primeira fase, começa tudo aqui na cabeça. E a baixa autoestima interfere negativamente na vida sexual das pessoas. Essas duas frases, elas estão lá postadas lá no perfil da Daiana dos Santos, e a gente abordou aqui muito bem. Falamos, inclusive, da baixa autoestima, referente ao tamanho do pênis, a como você tem que fazer, você tem que ser perfeito no sexo, e não é isso, não é isso. Desmistificamos aqui para todos que estão assistindo a live. Daiana, Sim. algum assunto que a gente não colocou, que a gente não abordou aqui, que você queira colocar, por favor? Eu acho que é só importante finalizar essa última etapa da resolução falando sobre o período refratário, né, nos homens, que é um repouso que é ativável. Então, durante esse período, é muito difícil que esses homens consigam se sentir estimulados sexualmente. Então, precisa ali de um período para ele se recuperar e ter essa vontade de novo, né? Então, isso é uma outra coisa que os filmes pornô mostra totalmente o contrário. E aí é um outro motivo que afeta a autoestima dos homens, né? Então, não são máquinas, como eu havia dito. Então, assim, o processo é esse. E quanto mais velhos esses homens vão ficando, pode durar até dias, por exemplo, esse período refratário, diferente de quando é adolescente, né? O adolescente está ali na ativa por conta dos hormônios sexuais que estão a todo vapor. Mas conforme vai envelhecendo, acaba demorando um pouco mais. E assim, tá tudo bem, né? Tá tudo certo, não é um problema, não é uma disfunção. Podem ficar tranquilos. Era só isso que eu queria complementar. É importante falar isso. Quanto mais jovem, esse período de refratário, é isso? Período refratário? Isso. Quanto mais jovem, ele demora menos, né? Pode demorar horas, pode demorar alguns minutos, enfim. Mas conforme o homem ele vai chegando à idade adulta e à terceira idade, enfim, esse período ele vai aumentando e isso é normal, absolutamente normal, não é isso? Sim, super normal. Faz parte da fisiologia do homem mesmo. Não existe, por exemplo, quando é jovem, como diz, né? Vou falar uma linguagem mais senso comum. Dá uma atrás da outra, né? A noite toda fazendo e acontecendo. Já quando vai ficando mais velhos, isso muda um pouco, né? Não é como na adolescência. Coisas vão mudando, mas ainda assim é possível ter vida ativa, né? Uma vida sexual ativa, por exemplo, na terceira idade. Que é um outro assunto que a gente pode abordar futuramente, né? Exatamente. De repente, olha, a próxima vez que Daiana pintar aqui, a gente pode falar sobre sexualidade na terceira idade. Isso é bacana. Eu acho excelente. Muito legal, muito bom. Daiana, você coloca na sua bio que você ajuda as pessoas a descomplicarem a sexualidade. E você é especialista em terapia cognitiva. Olha, para mim foi um prazer inenarrável fazer esse sexo relâmpago com você. Pena que é pouco tempo, né, para a gente poder fazer. Sim, senão o Instagram vai derrubar a gente também, né? Eu não tenho derrubado mais, mas aí a gente combina para a gente fazer. Olha, adorei a sua participação, mas se você tiver outro assunto para abordar, a gente continua. Ou caso contrário, a gente. Eu acho que a gente abordou, né, o que eu havia pensado. E aí, se ficou alguma dúvida, o pessoal pode mandar perguntas para você ou para mim, né? De repente entrar no meu perfil. Se não se sentir confortável, de repente, as mulheres tendem a ter um pouco mais de dificuldade, né? E aí, se sentirem mais confortáveis em falar comigo, que sou mulher, fiquem à vontade. Enfim, né? Comigo ou com você, tá tudo certo, né? Só mandar as perguntas. É bom te fazer a abertura, viu? Aqui não tem problema nenhum, tá? Mas a Daiana tocou um bom assunto. Tem mulheres que às vezes gostam, até ginecologista mesmo, tem mulheres que gostam de tratarem com mulheres ginecologistas, tem outras que gostam com homens, tem outras que não ligam para isso, mas tá lá. Ó, Daiana dos Santos. Como é que acessa o seu perfil, Daiana? Só para a pessoa até anotar e gravar na cabeça. Porque aí quando a gente fala, grava a cabeça. Fala aí.
tá como @Daiana.s dos Santos. Eu mudei, né? Antes era Sexualidade Descomplicada, mas aí por questões de... Às vezes as redes sociais entendem como sendo conteúdos pornográficos, enfim, aí acaba bloqueando algumas publicações. Então tá como Daiana.s dos Santos. Mas se colocar Daiana dos Santos, eu acho que me acha. Daiana.s dos Santos ou Daiana dos Santos. Ou pede, Relâmpago, manda para mim o link dessa moça aí que eu gostei dela. Eu também gostei muito, viu? Muito obrigado pela parceria. Eu agradeço. Eu que agradeço, Vitor, pela oportunidade. Foi um prazer. Vamos ter outros, né? Em breve. Com certeza, com certeza. Gente, esse é o Sex Relâmpago, o seu programa de educação sexual. Obrigado a todos que participaram, obrigado a todos que permitiram entrar na casa de vocês para poder falar um pouquinho mais sobre assuntos que são tão menos comentados. É tudo tabu bobo, gente. É só falar com a gente. A gente está aqui para poder ficar tudo, tá bom? Um beijo em todos. Exato. Beijo em você. Beijo. A Carol, minha amiga, entrou agora no final. Um beijo, Carol. Carol, Kátia Santos também, o pessoal que assistiu, muito obrigado, uma excelente noite para vocês. O Sexo Relâmpago é apresentado de 15 em 15 dias, então essa sexta que vem agora é o programa de dicas culturais com o Glaucio Schuller, é o Vitamina. E na outra sexta tem a Érica de Paula de novo, vai fazendo rodízio assim que fica legal. Beijo em todos. Sim, exato. Tchau, beijo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.